Talvez muitas vezes sentimento de rejeição. Muitas vezes você está conversando com alguém, diz assim, olha, sobre os teus sentimentos, e a pessoa muitas vezes fica o que mais pode fazer para você é dizer assim, eu vou orar. Não é? Eu vou orar com você, mas eu não sinto. Muitas vezes a gente conta o nosso problema, a nossa frustração para alguém, mas o máximo que a pessoa vai dizer, eu vou orar muitas vezes. Se a pessoa não vivenciou aquilo, agora quando a pessoa realmente vivenciou a mesma aflição com você, ela sabe o quanto dói para você, a conversa já é diferente, querido. E muitas vezes a gente pergunta, como é que Deus pode tratar o sentimento de rejeição? Como é que Deus pode entender, Deus que está lá na sua glória, pode entender o que eu estou passando aqui no meu coração? A palavra de Deus aqui diz em Isaías 53, a experiência do Senhor Jesus. Versículo 3, Isaías 53, 3 diz assim, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dor, e que sabe o que é padecer, e como com quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflitos, feridos de Deus, oprimidos. Amém? Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que agora nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. O Senhor Jesus venceu isso quando ele foi na cruz do Calvário comigo. Ele depositou algo importante para você. Ele submeteu-se a ser desprezado, porque o céu já arquitetou algo para trazer de volta. Muitas vezes o sentimento de rejeição bate no nosso coração, mas sabe uma coisa? O céu não rejeitou você. E o céu fez um plano para trazer você de volta para Deus, para dizer que Deus está com a mão estendida para a tua vida, querido. Essa passagem que nós vemos aqui, que faz nós olharmos para a cruz, muitas vezes a gente vê essa passagem e diz, olha o coitado do Senhor Jesus. Muitas vezes se prega por ele exatamente isso. A crucificação do Senhor Jesus, ele padeceu, estava sofrendo, e faz aqueles filmes muitas vezes de alguns dizendo Barrabás, escolhe Barrabás, e o Senhor Jesus com aquela imagem de coitadinho, com a cabeça baixa. E muitas vezes é isso que está no nosso coração. A gente assiste aqueles filmes, muitas vezes um Senhor coitado de cabeça baixa, parece que está triste porque vai ser crucificado. E a gente vê aquela cena de, muitas vezes eu dizia isso na minha infância, se eu estivesse lá, eu ia pegar, ia lutar, ia deixar Jesus morrer. Mas isso fazia parte do plano de Deus, sabe para quê? Porque Deus queria você para Ele. Deus disse, haja o que houver, eu vou fazer isso de volta, querido. O Senhor Jesus não correu na cruz por acaso, sabe de uma coisa? Quando Eva caiu no pecado junto com Adão, que eles pecaram, Deus disse para Satanás, olha Satanás, na descendência dessa mulher vai nascer um descendente, e ele vai pisar na tua cabeça. Sabe o que isso quis dizer? A Bíblia está dizendo que quando Adão e Eva caiu, Deus disse para Satanás, fica esperto. Vamos trazer uma palavra para o nosso dia. Vamos dizer que Jesus tem uma linguajar nossa, e Jesus diz assim para Satanás, fica esperto, porque vai ter um touro, vai ser grande.
teu filho vai nascer, o descendente vai nascer dela, e ele vai pisar na tua cabeça, vai esmagar a tua cabeça. Então, desde o princípio, Satanás já sabia que Jesus iria vir, iria morrer na cruz do Calvário, querido. Então o céu já se preparou, já arquitetou um plano dizendo: filho meu, eu vou do céu para te trazer de volta. Olha para a cruz de Cristo e deixa de ter esse sentimento de fracasso, de rejeição, porque Deus pagou o preço alto para trazer você de volta, querido, para a presença dele. E de que forma que Deus vai trazer isso de volta? Se fosse nos dias de hoje, talvez o Senhor Deus, que é rico, iria pegar sua carteira no bolso e dizer: quanto que você quer, Satanás, para trazer de volta? Quanto que você quer para a vida do pastor Valdeci? Eu tenho cheque aqui, eu vou pagar. Deus poderia usar recursos dele para fazer algo, para trazer de volta. Mas a palavra de Deus diz que não. Deus não empenhou nenhum recurso dele para dizer que ele te ama. Deus empenhou o filho dele. Ô mãe, você está segurando uma criança, você sabe o que é esse sentimento. Se alguém pedir alguma coisa, você talvez tenha um carro, talvez tenha uma casa, e alguém peça para você: me dá a tua casa, o meu carro, me dá o teu nome para me abrir uma empresa. Você até pode oferecer, mas duvido você oferecer o teu filho em resgate de alguém que te pede alguma coisa, de alguém que não te conhece, de alguém que não te pediu. Você jamais iria oferecer o teu filho em favor de alguém que fez algo errado, que não merece. Mas o Senhor diz: eu não vou pagar nada, não vou empenhar a casa, não vou empenhar nada. O que eu vou empenhar é o meu filho. Isso é o que o Satanás tem que engolir diante de você. Quando o Senhor Jesus foi para a cruz do Calvário, ele estava pagando o preço para que esse sentimento de fracasso, esse sentimento mesquinho de ser rejeitado, apague do teu coração nesta noite, porque Deus te ama e Deus quer você estar certo dele. Deus estava decidido a entregar o seu filho para morrer numa cruz. E Satanás sabia desde o princípio, querido. E a maior luta do Senhor Jesus foi para não desistir. Eu sempre costumo dizer isso, fazer essa comparação, dizendo que foi difícil para Jesus. Se fosse para alguém normal, seria fácil. Seria fácil, mas para Jesus é mais difícil. Alguém dizer: mas Jesus é poderoso. Se fosse eu no lugar, alguém me jogasse: você vai pagar com a tua vida, o que eu vou fazer? Não vou fazer nada, não tenho nada para me livrar. Não tenho nenhum poder, não tenho nenhuma arma, não tenho nada. Então a única solução que eu vou ter que fazer é me entregar. É a mesma coisa de que você está andando na rua, vê um ladrão com assalto, com a arma, dá uma vida aí. O que você vai fazer? Você vai reagir? Eu estou desarmado, eu vou entregar os 10 contos que tem, meu celular que tem na carteira, vai embora. Não tem nenhum poder de reação. Fácil fazer isso. Mas foi difícil para Deus. Ele teve o poder, como ele disse para Pedro: Pedro, se eu quisesse, eu iria rogar no Pai agora, ele iria enviar anjos, ele iria destruir tudo isso. Eu iria rogar agora, e todos aqueles que estão me prendendo, que querem me levar para ser crucificado, poderia ser consumido, porque eu tenho poder para isso, para mudar a história. Eu tenho poder para apagar tudo isso. O Senhor tinha nas suas mãos o poder para mudar a história e para dizer: Senhor Pai, passa de mim esse cálice, faz de outro jeito, Pai, abençoa aquele povo de outra forma. Mas o Senhor Jesus diz, a palavra diz que ele foi levado como ovelha ao matador, ele foi de boca fechada, ele tinha o poder, tinha autoridade para parar tudo aqui, mas ele foi até o final. Sabe por quê? Porque ele queria dizer nessa noite: eu morri, eu me entreguei, eu me esvaziei de mim mesmo para poder encher o meu povo nesta noite, para ter esse sentimento de fracasso, sentimento
para aniquilar, para mudar a história, mas ele se fez mudo por tua causa. O Pai pagou um preço por você enviando o seu Filho. E Ele pagou um preço para você, sofrendo dor. Foi humilhado, o versículo diz aqui. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, sabe o que é o castigo? Aquele não que estava estabelecido através do pecado, através de Adão. Aquele não que vinha da parte de Deus, dizendo, toda vez que Deus olhava para mim e para você, Ele diz que tu não tem jeito. Mas quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, querido, esse não aqui, foi pago na cruz do Calvário. Por isso você pode dizer com toda certeza, querido, que você é salvo. Você conseguiu a salvação em Cristo Jesus. Porque a palavra diz assim: o salário do pecado é a morte. Não está escrito na palavra de Deus: o salário do pecado é a morte. Aqueles que estão separados de Deus, aqueles que estão separados de Deus, estão destinados ao pecado, estão destinados à morte. E Deus não mudou isso, querido. Mas a partir do momento em que o Senhor Jesus Cristo foi até a cruz do Calvário, que Ele morreu, Ele cumpriu essa palavra, está dizendo: o salário do pecado é a morte. Sim, então que cumpra essa palavra. Quem vai morrer no meu lugar é o Senhor Jesus. Então a palavra diz assim: o castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Sabe o que você pode dizer assim? Eu sou salvo. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. O que o inferno mais gosta, pastor Valdeci, é de dizer que isso aqui é historinha de crente. A gente fala sobre salvação, ser salvo. Olha para a cruz do Senhor Jesus e vê o que Ele fez para você. Eu não tenho jeito, pastor. O meu destino é ir para o inferno. Não existe negociação. Todos nós estamos para isso, para esse caminho, para sermos rejeitados. Mas a partir do momento que o Senhor morreu na cruz do Calvário, a justiça, a aplicação da justiça foi efetivada. Não é como a justiça brasileira, que a gente está vendo, você acompanha pelas notícias do mensalão, e tem a sentença para determinada acusação, mas acaba mudando o destino da sentença. Nas coisas espirituais não acontece não dessa forma. Existe uma lei, existe uma sentença, e ela é aplicada, e a sentença de morte estava interessada para a minha vida, e não tinha nada de como mudar. E a única forma de mudar isso é o Senhor morrer na cruz do Calvário, dizendo que cumpra essa sentença, mas não nele, mas na minha vida. Então a justiça foi aplicada. Então todo o castigo que te acusava, pelos teus erros no passado, pelas tuas frustrações, pelas tuas acusações, foram levadas na cruz do Calvário. E toda vez que Deus olha para você, Ele não mais lembra dos teus erros, do pecado, mas Ele olha o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para te salvar. Para dizer: o Senhor Jesus pagou um preço para que você não se sinta mais rejeitado. Os céus empenhou, estava disposto, não foi uma coisa por acaso.
Alguns historiadores dizem assim, a história de Jesus foi que um galileu foi crucificado por um acaso. Não. Outros mais ingênuos dizem por aí, uma coisa, pastor, que eu não gosto, que eu vejo muitas vezes dizer por aí, talvez você até ouve por aí, talvez você até diz, eu já ouvi dizer por aí, diz que quando e quando Jesus estava indo para a cruz do Calvário a ser crucificado, diz por aí que o diabo estava fazendo festa. Diz assim, inventa até a história, diz que o inferno estava pulando de alegria, matei Jesus. Se contam por aí que quando Jesus foi crucificado, o inferno estava fazendo festa de alegria porque estava matando Jesus. Querido, muito pelo contrário. O inferno estava sendo abalado. Jesus, na sua fraqueza, naquele coitadinho, cara de coitadinho, crucifica ele, Barrabás, ninguém quer Jesus. O coitadinho, entre aspas, de Jesus com a cabeça baixa ali, como um cordeirinho mudo. Pilatos diz assim: o que você tem a dizer de você? Se defenda, homem. E aquele coitadinho de Jesus, cabeça baixa, sem dizer nada, parecia aparentemente um coitado, mas ali estava o leão da tribo de Judá, estava guardando o seu urro de vitória. E o inferno estava com medo, dizendo ali: desiste Jesus, não vai para a cruz, porque se vai morrer na cruz, tudo está perdido, todos os meus planos, e realmente vai se cumprir aquilo que Deus havia dito, que o descendente iria pisar na cabeça da serpente. O inferno estava com medo, e Deus estava ali mudo. Deus enviou o seu filho, e Jesus estava ali mudo, não para se aparecer, não para dizer: ó, venha me adorar, mas ele estava ali unicamente para nos salvar. Unicamente para dizer, você que se acha coitadinho, acha simplesmente de rejeitado, que ele não te rejeitou. Porque ele quis dizer na sua palavra: vinde a mim, todos que estáis descansados ou oprimidos, eu te liberto. Então, o convite que a palavra hoje faz nesta noite: se a vida hoje, da ilustração que eu fiz do pastor Mário, provocar vocês, dizendo que teus sonhos serão realizados, que irão fazer promessas, que irão encher o teu coração de ânimo, que irão aguçar a tua expectativa. Quando a vida ou alguma coisa te prometer algo, dizendo: vem para nós, porque o que há de desejo no teu coração irá ser realizado. Quando esses convites mirabolantes de vitória fácil, de milagre fácil, de conquista sem luta, de sorriso que não antecede lágrimas, quando esses convites do dia a dia, muitas vezes, vir para você fazendo promessas, e quando chega na hora de você receber, você vai receber apenas um copo d'água que não vai te servir para nada. Isso te trazer um sentimento de fracasso, de derrota, que muitas vezes rouba, faz você parar. Hoje Deus convida a você, quando você se passar por essa situação, saiba que os céus têm uma palavra para decidir sobre esse caso, e nenhum sentimento de fracasso, de derrota venha, porque existe uma palavra de Deus para a tua vida. Deus moveu o céu, enviou o seu Filho unigênito, para que você não sinta vergonha, não sinta fracasso, nem sentimento de derrota, quando as coisas não acontecerem na tua vida conforme a tua expectativa seja alcançada. Não deixe que os teus sonhos, os teus projetos não realizados traga tristeza ao teu coração, mas que nesta hora você possa estar firmado a tua fé,